Boa tarde a todos. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou enfermeira da Comissão do Processo de Enfermagem e nós estamos dando início ao 108º estudo clínico em 2013, que é já a nossa edição bem antiga. E hoje quem vai estar conosco apresentando é o grupo da emergência do Hospital de Clínicas aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo, acho que é um prazer a gente ver esse auditório cheio, né? E já queria saber assim, quem são os nossos participantes de hoje, assim, que a gente sabe que a gente tem participação de estudantes, de enfermeiros, de auxiliares e técnicos, e de alguns visitantes, hoje especialmente, quem está aqui nos prestigiando são enfermeiros do Hospital Regina, de Novo Hamburgo, que já fizeram uma visita conosco, já foram convidados e prontamente aceitaram o convite de participar. Muito obrigada a vocês. Então, quem são os estudantes que hoje estão conosco? Os enfermeiros da instituição. Bom. Professores. Muito bem. Auxiliares e técnicos. Muito bom. Eu acho que, e outras pessoas que estão aqui, alguém que eu não falei? Os residentes? Muito bem. Tá bom. Então, eu acho que hoje está bem parelho. Eu acho que nós temos representantes de todas as categorias aqui, esses estudos se propõem, né? E vou, então, convidar a Michele e o Maicon, isso? Para começar, então, a apresentação. Eles vão ter um tempo de apresentação e depois a gente passa ao tempo de discussão para a gente questionar, fazer as perguntas e ver algumas dúvidas. Ok? Boa tarde, então. Meu nome é Michele, sou enfermeira, então, do grupo da emergência, do turno da tarde. Então, nós vamos apresentar, então, como a Maria do Carmo falou, o 108º estudo clínico do processo de enfermagem, paciente em risco de perfusão cardíaca diminuída no serviço de emergência. O petit comitê, então, é composto da enfermeira Betina Franco, da enfermeira Josiane Malman, da enfermeira Karine Molina, do enfermeiro Michael Chassot, da Maria Frida Bernadette Miller, da enfermeira Sara e da enfermeira Suimara dos Santos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença arterial coronariana, né, que 5 a 7 milhões de pacientes apresentam dor torácica por ano e que chegam ao serviço de emergência. A cada 3 síndromes coronarianas diagnosticadas, uma acaba morrendo, né, que é um número bem elevado. 2,5 milhões com diagnóstico de síndrome coronariana aguda, então, na emergência, por ano. 500 mil óbitos ano, então, né, um dado mundial. 250 mil, então, na primeira chega ao hospital. Esse é um dado que a gente tem que tentar modificar e que a maioria das paradas cardíacas, né, que a gente fala muito hoje em morte súbita, não chega ao hospital porque o paciente ignora a dor torácica, né, não valoriza, enfim, os familiares não sabem o que fazer e acaba o paciente não chegando no hospital, tendo a sua parada cardíaca em casa, não assistida, e, enfim, levando à morte. 50% dessas mortes, então, são súbitas, na primeira hora, o paciente apresenta dor torácica, então, como eu falei, não procura o serviço de emergência. 84% das paradas, então, são extra-hospitalares, ou seja, nós, profissionais da emergência, profissionais dos hospitais, não conseguimos ver quando o paciente para, ele já chega em parada cardíaca, então, né, para nós no serviço. E o que é melhor, né, mas que depende muito do atendimento, é que 85 a 90% dessas paradas cardíacas, então, o paciente para em um ritmo que se chama fibrilação ventricular. E que se tivéssemos, na verdade, desfibriladores externos automáticos
dentro de auditórios, dentro de aeroportos, estádios, enfim, né? Agora a gente sabe que tem muito mais, mas antigamente não tinha, até acontecer aquela morte do jogador de futebol, que foi o Serginho do São Caetano, né? A gente sabe que antigamente não existia isso. Agora sim a gente está contando com esses aparelhos. Mas a fibrilação ventricular, a gente sabe que é um ritmo chocável, que a gente depende, então, do desfibrilador para a gente conseguir reverter esse ritmo do paciente. Pode passar. Então, a sistolia é um ritmo de parada também, é o desfecho pior, né? É o pior ritmo que o paciente pode parar e que a gente tem que saber reconhecer. Lembrando que a cada minuto de retardo no atendimento, a chance de sobrevida do paciente cai de 7% a 10%, ou seja, em 10 minutos de parada o paciente tem lesão neurológica grave, enfim, e várias outras condições que o paciente pode apresentar no final, enfim, lesão neurológica, o paciente vai ficar acamado, enfim, se sair da parada cardíaca, né? A cada 4 ressuscitações cardiopulmonares realizadas adequadamente, uma sobrevive, né, com uma taxa também pequena, se parar para pensar. E os avanços, os fibrinolíticos, a angioplastia, os stents revestidos e o estudo da fisiopatologia, então, está sendo a cada dia mais aprimorado, revisto, né, para melhorar, então, esses dados que a gente tem no nosso cotidiano. Só para falar um pouquinho, então, da mortalidade no Brasil, as doenças cardiovasculares, então, sempre em primeiro lugar, as causas externas e as neoplasias, uma perto da outra. O trauma, na verdade, entra como causas externas, intoxicação exógena, enfim, doenças respiratórias e as doenças infecto-parasitárias, então, são as causas de mortalidade no Brasil, e que as doenças cardiovasculares, então, é o que elas acabam... Pode passar. Demonstrando. Só para falar um pouquinho do conceito, né? O infarto, na verdade, a síndrome aguda com supradesnivelamento dos segmentos ST, é provocada, então, pela formação de coágulos na artéria, dentro de uma artéria, que causa a morte total ou parcial do território cardíaco irrigado pela mesma. Por isso que é importante, toda alteração no eletro, que depois a gente vai olhar aqui, a gente vai saber a área que o coração está infartando, enfim. Né? Então, síndrome coronariana aguda quer dizer rompimento de uma placa, né, agudamente, enfim, que a gente acaba identificando ou não no eletro. Na maioria das vezes, o infarto com supra, então, a gente consegue identificar no eletro, mas a síndrome coronariana aguda, agora eu vou passar para vocês, ela se divide em dois tipos. Uma com elevação do segmento ST, que é um segmento no eletro em que a gente tem que observar, e sem elevação desse segmento. Pode passar. Então, a principal queixa que o paciente vai apresentar no setor de emergência, ou, enfim, no seu domicílio, né, é a dor torácica. Como que a gente avalia essa dor torácica? Como que a gente... verifica se essa dor torácica é típica de síndrome coronariana aguda ou não, né? Geralmente ela é em aperto, ela é localizada mais à esquerda do tórax, com irradiação para a mandíbula, membro superior esquerdo, ou pode acontecer de ter membro superior direito, e dor epigástrica também. Teve um paciente uma vez que a gente recebeu que o paciente referiu na triagem dor nos punhos. E aí tu vai classificar ou não o paciente, nunca vai dizer que é um infarto, mas que pela história do paciente, pelas perguntas que a gente deve fazer na classificação de risco, a gente tem que identificar que esse paciente é potencial ou não de desenvolver uma síndrome coronariana aguda. Então, só para lembrar para você que na síndrome coronariana aguda é importante o paciente apresentar na chegada ou, enfim, durante a sua estada na internação ou na emergência, enfim, 2 desses fatores associados. Né? O paciente vai chegar na emergência, estou com dor torácica, ou ele vai ter eletro, ou ele vai ter enzimas alteradas, ou muitas vezes os marcadores enzimáticos, então, não vão estar alterados, mas é uma dor típica que seria uma angina instável no caso. Pode passar. Sinais clássicos, então, de síndrome coronariana aguda, né? Dispneia, palidez,
sudorese fria e pegajosa. Alguém aqui já viu um paciente infartando? O paciente chega na emergência pálido, sudorético, e é o paciente que mais fica quieto, que não reclama de dor, que não grita de dor, que não chora, enfim. É aquele paciente que quer ficar quieto porque o repouso faz com que ele não tenha dor torácica. Né? Hipotensão pode acontecer, confusão mental, né, que é um sinal de baixo débito. O paciente pode estar confuso, pode estar agitado, né, por um sinal de baixo débito. O coração não está bombeando adequadamente, enfim, ou está entrando em insuficiência cardíaca, e aí acaba provocando, então, confusão mental. Náuseas e vômitos, que é bem comum, né, às vezes piora com a morfina, né, porque a morfina a gente sabe que é um efeito adverso, enfim, provocar vômitos no paciente. Então, tem que avaliar bem, né, se o médico vai ou não administrar. E também casos mais, né, síncope por baixo débito cardíaco. Né, falei. Os fatores de risco, então, para a doença arteriocoronária maior que 60 anos, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, história familiar, dislipidemia e obesidade. Então, a gente pode ver aqui que a maioria desses fatores a gente pode identificar no paciente e pode fazer uma educação, enfim, com esse paciente para ele modificar esses fatores para evitar a síndrome coronariana no futuro, né? Principalmente o tabagismo, sedentarismo e obesidade, alimentação inadequada, né? Ausência de exercícios físicos, e que a gente tem, nós como profissionais da enfermagem, então, enfim, auxiliar o paciente a reconhecer que é importante a realização. As artérias coronárias, então, só para falar um pouquinho para vocês da anatomia das artérias coronárias, que parcial ou total, né, de uma dessas artérias, enfim, ou de dependendo do paciente, pode ser mais de uma. Nós temos a coronária direita, a coronária esquerda, a circunflexa e a DA, que é a descendente anterior esquerda. Lembrando que no eletro, cada artéria que está comprometida, a gente vai apresentar o supra, no caso, né, do infarto com o supra da síndrome coronariana, da parede correspondente, que depois a gente vai mostrar para vocês também. Pode passar. Então, a síndrome coronariana divide-se em dois tipos, então. Uma é com supra, que é o infarto com supra, que é aquele paciente que chega na emergência, então, com todos aqueles sintomas, e que o eletro está alterado e que a gente consegue visualizar num primeiro momento, né? O eletro, pelos guidelines, deve ser realizado em até 10 minutos, né? Isso que é importante. O que a gente tem mais dificuldade ali na emergência é de tu reconhecer pelo número de pacientes que acabam entrando no sistema. Às vezes é uma lista enorme, mas o enfermeiro tem que ter o discernimento de priorizar e de avaliar quem são os pacientes com dor torácica, com sintomas de AVC, para que a gente traga esses pacientes o quanto antes para perto do enfermeiro para poder realizar eletro, enfim, encaminhar o box se necessário. E nós temos a síndrome coronariana, então, sem supra do segmento ST, que se divide em dois. Síndrome sem supra, no caso, quando existe alteração enzimática, não necessariamente necessita ter alteração no eletrocardiograma. Se as enzimas cardíacas alteram, o paciente é considerado um infarto sem supra, né, que não tem elevação do segmento ST no eletro. E aquele paciente com dor torácica típica, com fatores de riscos associados, tabagismo, hipertensão, enfim, obesidade, diabetes, mas que aquela dor é típica, que só alivia com NTG endovenosa, né, nitroglicerina, ou que alivia com isordil, né, o eletro não está alterado para supra, mas pode ter alguma inversão de onda T, enfim, ou até mesmo o infra, né? Mas não alterou as enzimas cardíacas, não alterou troponina, no caso, é considerado uma angina instável. Pode passar. Relembrando um pouquinho só do eletro. Opa. Porém, sem querer. O eletro que a gente realiza
para verificar se tem ou não infarto no paciente é aquele eletro de 12 derivações, as derivações pré-cordiais e as derivações periféricas. Né? E só para lembrar que o eletro é o registro da atividade elétrica em uma folha de papel quadriculada, né, enfim, e é registrada continuamente a atividade cardíaca do paciente. Né? Então, através dessas 12 derivações, a gente associa as paredes a localização do infarto com as paredes que estão alteradas ou não no eletro. Pode passar. Então, o protocolo, na verdade, a gente tem que realizar esse eletro. O paciente apresentou dor torácica, ficou em dúvida na classificação de risco, tem que ser realizado esse eletro em até 10 minutos. Né? Muitas vezes a gente fica em dúvida da dor torácica do paciente, se é típica ou se não é. Mas, na dúvida, é melhor a gente realizar para verificar se tem alguma alteração ou não. Né? O eletro é de 12 derivações e, sempre que possível, solicitar para o paciente, então, que ele traga os eletros anteriores. O que acontece é que, né, eles procuram um serviço de emergência e não carregam os exames anteriores, e a gente não tem como ver se aquela lesão é da data de hoje, no caso, ou se é uma lesão antiga. Pode passar. Então, aqui as derivações frontais ou periféricas, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E as derivações pré-cordiais, então, é de V1 a V6. Pode passar. Só para relembrar vocês, então, que, na verdade, o eletro sinusal, ele tem, então, essas ondas aqui características em que a gente tem que identificar no eletro para que a gente possa identificar mais tarde se o eletro está normal ou se tem alguma alteração. Então, a onda P, que é essa primeira, aqui está um pouco fraco o laser point, quer dizer a contração atrial. Né? O intervalo QRS, que é onda P, onda Q, R lá em cima e S aqui embaixo, então é a contração ventricular. E a onda T, então, relaxamento cardíaco, né, que é esta aqui. Não está aparecendo, mas é a última. Vamos ver se pega melhor. Tá. Então, pegou melhor. Essa aqui, então, é a onda T. Tá. Quando ela está invertida, né, dizer alteração também isquêmica. Quando ela está apiculada também, né? Quando tem o supra desse segmento, na verdade aqui, o segmento S, que está aqui embaixo, e a onda T, se está acima da linha de base, que é essa linha principal aqui, se está acima 1 milímetro, a gente já considera a supra em 2 derivações da mesma parede, em 2 derivações contíguas. Né? Que depois a gente vai olhar as paredes para verificar se é alteração ou não. Lembrando, só para falar para vocês que não é o caso aqui, mas toda e qualquer arritmia a nível de onda P, então, é arritmia atrial, toda qualquer alteração a nível de QRS, então, é arritmia ventricular, que isso aí também pode passar, Karine. É importante. Aqui é uma obstrução não completa, mas não sei se vocês estão enxergando, é um fiozinho da coronária, então, que está irrigando ali, né? E que isso aqui provavelmente, né, é um paciente que suprou o eletro, que tem supra no eletro, que foi para angioplastia, que foi para hemodinâmica para verificar a possibilidade ou não de angioplastar ou não a coronária. Então, quando há corrente de lesão, né, alterações do segmento ST, por isso que a primeira coisa, quando a gente pega um eletro que o paciente está com dor torácica e a gente verifica as derivações, as 12 derivações, a gente avalia o eletro como um todo, a gente verifica se na mesma parede tem 2 derivações que tenha supra. No caso aqui, dá para ver nitidamente o supra em V1 e V2, né? Aqui é um infarto septal, se a gente parar para pensar. Tem aqui a linha de base e tem quantos milímetros? Tem 3 quadradinhos de supra, né? E aqui no ápice aqui tem até mais, tem, né? E aqui a linha de base, quantos milímetros de supra mais ou menos? 1, 2, 3 também.
né? Então, as duas derivações da mesma parede, V1 e V2, estão supradas, a gente diz que é um infarto com supra da parede septal, do septo do coração. Pode passar. Então, aqui o eletro versus a localização de síndrome coronariana, né, com supra. Quando está suprado a derivação 1, AVL, V5 e V6, a gente diz que o infarto é lateral, ou lateral alto, enfim, né? Se está suprado a derivação 2, 3 e AVF, que é um infarto bem comum, é um infarto inferior. Quando está suprado V1 a V2, né, infarto septal, enfim, e V3 e V4, infarto anterior, né? Também tem um anterior extenso, que pode ter mais alguma outra derivação de V1, V3, V4, V5, enfim. Pode passar. Então, as terapias de reperfusão, assim como no AVC a gente utiliza uma terapia de reperfusão, então, para melhorar os déficits e abrir a artéria, enfim, né, desobstruir a artéria. No infarto, a mesma coisa. Temos a trombólise química, né, que antigamente a gente utilizava muito a streptokinase, né? Hoje em dia tem locais ainda que utilizam, que não tem serviço de hemodinâmica, que utilizam o Actilise, que é o RTPA. E aqui, né, nós temos o serviço de hemodinâmica, então, se a sala está ok, se não tem muitos infartos na sala, que nem acontece muito no cardiologia, às vezes a gente chega a recebia 8 infartos no dia. E aí, claro, lá tem 3 salas, mas aqui também tem 3 salas. Não é o comum de estarem cheias, mas também pode se utilizar a trombólise química, dependendo do critério médico, né? E a trombólise mecânica, então, é dentro do serviço de hemodinâmica, faz o cateterismo, enfim, o médico visualiza, então, a anatomia das coronárias e se implanta ou não o stent, se for adequado ou não, e se for benéfico para o paciente, né? E também nós temos a cirurgia de revascularização do miocárdio, né, que quando tem lesão de 3 ou mais vasos, então, né, o médico avalia o critério juntamente com a família, se tem indicação ou não de fazer a ponte de safena, que a gente fala, CRM. Lesão de tronco coronariano esquerdo, né, o paciente também pode ser submetido a CRM. Pode passar. Então, aqui só para mostrar para vocês, então, a coronária, né? Primeiramente, então, se insere o catéter, enfim, né? Balona a coronária, abre um balão dentro da coronária e depois se implanta o stent, né? Na verdade, a terapia não acaba aí. Esse é o maior problema dos pacientes. Os pacientes acabam voltando, enfim, por dor, porque não deixam de fumar, não tomam as medicações adequadas, né? Não utilizam, enfim, não realizam o tratamento médico que foi estipulado para aquele paciente, né? É aí que a enfermagem tem que agir desde então, desde que acontece o primeiro episódio. Pode passar. Então, aqui, a paciente, então, é a JSL, 56 anos, que chegou no serviço de emergência, então. Ela é feminina, branca, procedente de Porto Alegre, chegou através do SAMU, sendo o eletro do atendimento, então, pré-hospitalar não disponível na chegada. Isso também é um ponto bem negativo quando a gente vai avaliar um paciente e quando a gente vai receber um paciente. O SAMU, infelizmente, ainda tem algumas coisas que, através de protocolos, acredito que vão melhorar, mas agora a gente conta aqui também com a telemedicina, em que eles realizam um eletro, né, e encaminham via sistema, enfim, o médico daqui olha se é infarto ou não, aceita o paciente ou não, né, se tem leito disponível, enfim. Pode passar? Mas, nesse caso, a gente não tinha o acesso ao eletro. A gente sabia que o paciente tinha uma dor torácica, que ele tinha fatores de risco associados, enfim, mas o eletro na chegada que foi feito. A queixa principal, então, foi dor torácica com irradiação para membro superior esquerdo, de forte intensidade, acompanhada de sudorese, náuseas e vômitos.
E começou por volta das 8 horas. Essa paciente chegou no serviço de emergência ao 12:30. Então, das 8 ao meio-dia, ela ficou com dor, né? Não procurou, achou que ia passar, que é o que acontece na maioria dos casos, fica tentando passar em casa, vamos ver o que vai acontecer. E aí, até que não aguentou mais e acabou tendo que vir para o serviço de emergência. Só para mostrar para vocês, esse é o fluxograma que a gente utiliza na classificação de risco. O paciente que chega com dor torácica, a gente utiliza de Manchester aqui na instituição. E foi elegido, então, o fluxograma de dor torácica, né? Que, primeiramente, o enfermeiro identifica. Não teve nenhum discriminador que a gente possa utilizar para ser classificada como vermelha. Não teve obstrução de via aérea, ela não chegou, né, com obstrução de via aérea, não chegou com respiração inadequada e não chegou chocada. Então, já muda para laranja. A dor precordial ou cardíaca. O enfermeiro avaliou, com certeza essa dor era uma dor típica, né? Então, ela já entrou como uma paciente que a coloração dela era laranja. Então, o atendimento dela tem que ser, no máximo, em 10 minutos. Né? Dispneia não tinha, pulso anormal, dor intensa. Então, a gente sempre classifica o primeiro discriminador que vem dentro de cada cor. Né? Foi encaminhada, então, para o box de urgência, onde o médico realizou a anamnese e o exame físico. A dor da chegada dela, avaliada na escala de dor, então, era 10. Era uma dor bem importante, era a pior dor que ela tinha sentido na vida. Né? Irradiava para o membro superior esquerdo, apresentou episódios de náuseas e vômitos até mesmo antes de fazer qualquer medicação. Né? Puncionamos, então, o acesso venoso calibroso, colocamos a pulseira de identificação na paciente e foram coletados os exames laboratoriais, porque o médico já tinha solicitado no sistema. Pode passar. Então, quando ela chegou ao box, os sinais vitais dela eram os seguintes. A frequência cardíaca estava em torno de 90, a frequência respiratória 20, né? A febril 36,2, 140 por 93, saturando 96% e tinha uma glicemia capilar de 100. Né? Aqui. Este é o eletro da chegada, então vocês conseguem visualizar alguma alteração além daquelas circuladas? Tem supra em outra derivação que não seja a V2 e V3? Vocês estão enxergando o supra, né? Aqui tem um supra de mais ou menos 4 milímetros, né? A linha de base é essa aqui, onda P, QRS, o suprão aqui, né? Então, mais ou menos 4 milímetros, né? V2 e V3. Tem algumas outras alterações, né? Aqui tem um infrinha de 1 milímetro, né? Aqui também está infrado. Se a gente tivesse pego esse eletro sem essas duas derivações supradas, com duas paredes contíguas, né, da mesma coronária, enfim, com infra, também é um eletro típico, né, de síndrome coronariana, e que o paciente tem que ser monitorizado, tem que ser encaminhado para um box de urgência. Pode passar. Aqui é um infarto, então, anterior. Né? Aqui, então, o coração, né? Aqui as coronárias, então, a vista anterior do coração. Lembrando que cada aspecto, isso a gente consegue achar em qualquer livro do ACLS, então, que é o manual de vida, de atendimento de vida em cardiologia, enfim, avançado. A gente consegue procurar identificar o que cada coronária, a localização dela no eletro, enfim, que parte do coração que está infartando ou não. Então, lembrando para vocês que nós, da instituição, nós temos um protocolo assistencial, então, de atendimento ao paciente com síndrome coronariana aguda com supra, né, em que o paciente é avaliado na triagem, dor torácica, realizado o eletro em 10 minutos, é encaminhado para o box de urgência, foi identificado o supra neste eletro, a gente liga o cronômetro e coloca, então, no tórax do paciente para ele ser encaminhado ao serviço de hemodinâmica. O que acontece é que os tempos preconizados, então, pelos guidelines, a gente sabe que são em até 90 minutos. Quanto mais a gente diminuir esse tempo, melhor, né, para o paciente. E lembrando, né, que quando a gente liga o cronômetro, então, quando
Quando que ele vai ser desligado? Quando ele já estiver lá na mesa, na hemodinâmica, e o médico angioplastar a coronária, ou seja, abrir a coronária, manter um fluxo adequado, enfim, ele vai dizer, pronto, a artéria está aberta, isso se chama tempo porta-balão, né? Fora as outras terapias, né, então, que entram juntamente para este paciente, além da angioplastia primária, né, a terapia medicamentosa. Pode passar. Então, as medidas iniciais no box de urgência, a paciente recebeu, então, morfina pela dor 10, oxigenoterapia, nitrato sublingual, ela recebeu inicialmente, após já foi passado para nitrato EV, que é a nitroglicerina, então, em bomba de infusão. O AS, que a gente sabe que diminui a mortalidade, então, ela já tinha recebido 200 miligramas de AS na ambulância, e também beta-bloqueador, no caso aqui, a frequência dela estava em torno de 90, né, mas depois subiu um pouco pela ansiedade, enfim, pela dor que ela estava, foi administrado também beta-bloqueador, ela não estava hipotensa. Clopidogrel, ela recebeu uma dose de ataque, né, de 4 comprimidos de 75, e depois, na hemodinâmica, o médico, então, solicitou mais 4 comprimidos de 75. E a heparina mesmo molecular. Como ela foi para o cateterismo, neste caso, então, o médico resolveu não realizar, então, o Clexane, mas esse é o tratamento. Então, inicialmente, box de urgência, a gente encaminhou o paciente lá para dentro do box, onde é o box que a gente atende todas as urgências, enfim, é um box equipado, que a gente vai mostrar a foto para vocês. Foi encaminhada para a hemodinâmica com um cronômetro, e após a hemodinâmica, né, ela voltou para a unidade vascular da emergência, onde ela ficou internada ali, né, até o dia 5. Né. Pode passar. Então, aqui, para saber o critério de reperfusão, né, de um paciente que infartou, se aquela coronária teve benefício, se aquela área do coração teve ou não benefício, enfim, ela, como que a gente sabe se essa artéria foi reperfundida ou não? Né? A gente sabe que aqui tinha um supra de 4 milímetros aproximadamente, não está fixando. Né? Na linha de base tinha 4 centímetros de supra, e depois do procedimento, esse supra diminuiu, né? Diminuiu mais de 50%. Deve ter o que agora? 1 milímetro de supra. Então, quando tem uma reperfusão eficaz, enfim, que a gente consegue visualizar no eletro, é que esse supra diminuiu em 50%, né? Do valor inicial. Com certeza diminuiu aqui, ela reperfundiu, né? Passar aqui é o box. Aqui, na verdade, é um leito da unidade vascular, né? Mas é um leito equipado com monitores multiparamétricos, bomba de infusão, respiradores, o CAUD parado, desfibrilador. Esse é um paciente que tem que ser transportado para a hemodinâmica com desfibrilador. É um paciente grave, né? Um paciente que a qualquer minuto pode apresentar uma parada cardiorrespiratória, que tem que ter o DEA perto. Né? É um paciente que tem que ser transportado por enfermeiro, médico e o técnico de enfermagem. Né? Pode passar para o Michael. Alguma pergunta até aqui? Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Maicon, eu sou enfermeiro, também trabalho na emergência do Hospital de Clínicas no turno da manhã, sou colega da Michele. E nós e todo o grupo que foi apresentado no início ali, realizamos esse estudo clínico. Né? Ela apresentou uma breve descrição para vocês um pouco sobre o que é o infarto, sobre a epidemiologia em si, a chegada do paciente e o seu problema em si até ele ia para a hemodinâmica e realizar o tratamento definitivo dele. Agora, o paciente ele se encontra já na unidade de novo, tá? Com o tratamento realizado. Então, essa é a admissão do paciente no momento que ele chegou lá na emergência. Tá? A paciente, então, JSL, de 56 anos, branca, casada, católica, assistente de serviços gerais, era procedente do seu domicílio mesmo, vindo pelo SAMU, sem acompanhante no momento da chegada ali.
Ela foi encaminhada, então, para o serviço de hemodinâmica, pós-ICP, então, com um implante de stent na artéria descendente anterior proximal. Pode passar. Ela chegou ao serviço de emergência, então, trazida pelo SAMU, né, com queixa de dor torácica, com irradiação para o membro superior esquerdo, acompanhada de sudorese, náuseas e vômitos, sem alívio com repouso, iniciou após um esforço físico, bem característico da angina instável e do paciente que tem várias comorbidades associadas. Ela tinha como doença prévia, digamos assim, um tabagismo bem pesado, ela fumava há mais de 20 anos, cerca de 1 maço por dia, tá? E tinha um quadro de DPOC associado também. Negava alergias ou outras comorbidades. No momento, então, que ela voltou da hemodinâmica, ela voltou sem queixa de dor torácica ou falta de ar, tá? Ela referia somente dor no local da punção onde foi realizado o cateterismo dela. E negava outros episódios de náuseas ou vômitos. Ela estava orientada, lúcida, coerente, colaborativa, comunicativa, mantinha o repouso no leito, e a dor dela foi classificada na escala de dor como 3. Tá? Mucosas úmidas e coradas, estava febril, com uma temperatura axilar de 35,9. A ausculta cardíaca dela era regular, 2 tempos, então, as bulhas eram normofonéticas, não tinha turgência jugular presente, e a frequência cardíaca dela ficava em torno de 91 batimentos por minuto. A ausculta respiratória dela tinha murmúrios vesiculares presentes, bilateralmente, então. Tá? Ventilava espontâneo, com suporte de O2 por óculos nasal a 2 litros para conforto, estável apneica e saturava 99%, com uma frequência respiratória de 20. O abdômen era flácido, ruídos hidroaéreos estavam presentes e ela mantinha o NPO. O acesso venoso dela estava no membro superior esquerdo, ela estava infundindo reopro a 15,2 ml/hora, tá? E a PA dela era 118/60. Essa medicação, geralmente, o reopro, é uma medicação usada pós-CAT, no caso, no paciente que aspira trombos da coronária, que foi o caso dessa paciente. É uma medicação antiagregante plaquetária, bem mais eficaz, digamos assim, que o AS, que é usado como terapia inicial quando ela chega ao serviço de emergência, para impedir que se formem novos trombos em decorrência da angioplastia. Ela fica infundindo essa medicação em torno de 12 horas, para evitar maiores consequências após. Ela tinha a pulseira de compressão radial à direita, então, foi onde ela realizou o cateterismo, realizou pela artéria radial direita. As eliminações eram espontâneas, a pele era íntegra, extremidades aquecidas, perfundidas e sem edema. Os diagnósticos de enfermagem, então, levantados pelo enfermeiro que estava naquele dia e que recebeu a paciente na unidade vascular, foram estes 3. A dor aguda, que estava relacionada à alteração vascular, ela apresentava uma dor de número 3, pela escala da dor. Risco de sangramento relacionado a efeitos adversos da terapia, por ela estar infundindo o reopro e ter uma chance de sangramento, até pelo uso da medicação e também no local onde ela fez o cateterismo. E o diagnóstico mais relacionado mesmo ao problema dela, que seria a perfusão tissular ineficaz cardiopulmonar, relacionado ao comprometimento do fluxo sanguíneo. A conduta, então, foi iniciar a retirada da pulseira de compressão radial a partir das 15 horas. Tá? Ela chegou ao serviço, ela retornou para nós em torno de 14h30, se não me engano. A partir das 15 horas se iniciava a retirada da pulseira. Essa pulseira ela é inflada lá na hemodinâmica e ela vem com um esquema de descompressão com o passar das horas de evolução do cateterismo. Foi aplicada a escala de Morse, que é a escala que avalia o risco de quedas. Ela apresentava uma pontuação de número 35, que corresponde ao risco moderado de quedas. Foi atentado para a queixa de dor torácica, se observar o padrão respiratório e os níveis pressóricos dela também. Observar episódios de náuseas e vômitos, que era a queixa principal dela antes do cateterismo. Observar episódios de sangramento e verificar os sinais vitais conforme a rotina e a prescrição do enfermeiro. Dentro dos diagnósticos do sistema HCPA ou AGH, a gente tem, então,
A dor aguda ela se encaixa, de acordo com o nosso sistema, na necessidade psicobiológica, a percepção dos órgãos e sentidos. Na NANDA, ela se encontra no domínio 12, tá? Relacionado ao conforto, classe 1, conforto físico. O risco de sangramento ele entra na necessidade psicobiológica relacionada à regulação vascular. Na NANDA, ela se encontra então, no domínio 11, segurança e proteção, classe 2, lesão física. E a perfusão tissular ineficaz, cardiopulmonar, ela entra na necessidade psicobiológica também relacionada à regulação vascular. E na NANDA 2007-2008, esse diagnóstico ele se encontrava, na realidade, no domínio 4, atividade e repouso, classe 4, respostas cardiovasculares e pulmonares. Definindo um pouco cada um desses diagnósticos, então, tá? A dor aguda ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável que surge, né, na real, de lesões, de uma lesão tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão, que tem início súbito ou lento, tá? Tem intensidade leve e intensa, com término antecipado ou previsível e de duração de menos de 6 meses. A causa dela, então, seria alteração vascular, e as características definidoras que definiram isso foi o relato verbal do paciente, assim como a face e a expressão de dor que ela apresentava na chegada. O risco de sangramento tem como definição, então, um risco de redução no volume de sangue capaz de comprometer a saúde. E o fator de risco foi o efeito adverso à terapia, ou seja, a medicação que ela vinha infundindo pós-CAT, que foi o Reopro. E a perfusão tissular ineficaz cardiopulmonar, que está na NANDA 2007-2008, que tem como definição, então, a diminuição da oxigenação, que resulta na incapacidade de nutrir os tecidos no nível capilar. Tá? A etiologia dela é relacionada, então, ao comprometimento do fluxo sanguíneo. Então, aqui está o gatilho do nosso estudo, né? O diagnóstico de perfusão tissular pulmonar se encontra na NANDA 2007 e 2008, tá? E na NANDA 2009, 2011, se eu não me engano, já na mais atual agora, já traz como um novo diagnóstico o risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, né? Nosso estudo ele vem ao encontro disso, em relação de propor essa mudança em vista de que o risco, para nós, como enfermeiros, sugere uma possibilidade maior de prescrever, digamos assim, alguns cuidados para o paciente. Mas a gente vai em seguida um pouquinho melhor isso aí. Pode passar. Então, esse diagnóstico, a prescrição de enfermagem. A gente fez a escala Likert de 5 pontos, tá? Onde a gente tem na avaliação inicial ali a angina. O paciente apresentava uma dor de nota 10, então foi caracterizado como grave, tá? Náuseas e vômitos se enquadraram no moderado, porque o paciente ele chegou vomitando e tinha muita náusea e vômitos antes de ir para o procedimento. E o resultado esperado após o tratamento e após os cuidados de enfermagem seria o 5, nenhum, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Outro resultado seria o estado circulatório, tá? Que tem como uma definição o fluxo sanguíneo sem obstrução e unidirecional. Há uma pressão apropriada através de grandes vasos do circuito sistêmico e pulmonar. Ela está no domínio saúde fisiológica, tá? E na classe cardiopulmonar. Também traz como indicadores esse resultado, tá? Um melhor controle da pressão sistólica e um melhor controle da pressão arterial diastólica também. A mesma coisa, nessa escala, na avaliação inicial, o paciente apresentava uma pressão sistólica de nível moderado e uma diastólica de nível moderado também. No slide seguinte, acho que tu pode passar o slide seguinte, a gente tem uma referência para saber o porquê que era moderado e não era grave nem substancial. Tá? O paciente, na chegada, ele apresentava uma TA de 140/93. Então, uma TA sistólica de 140 se encaixa, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, no nível moderado. E a diastólica era 93, que se encaixava também na questão do nível moderado. Em relação à classificação da saturação
do paciente, a gente usou o sistema de classificação de risco que a gente usa o Manchester, tá? Para classificar se o paciente tinha ou não algum distúrbio relacionado à saturação do oxigênio. O paciente ele saturava na chegada 99%, então ele se encaixou no nível de normalidade. Tá? Se tivesse uma saturação menor que 95% em ar ambiente, isso era considerado um paciente com saturação de O2 baixa. Se tivesse abaixo de 95 com ou sem O2, seria uma saturação muito baixa. Pode passar. As intervenções de enfermagem então, que a NIC ela propõe para nós está relacionado então à monitorização dos sinais vitais, né? Os cuidados cardíacos mais na fase aguda e também relacionado à oxigenoterapia. Os cuidados de enfermagem, então, prescritos pelo sistema GH do hospital e pelo enfermeiro que avaliou a paciente na chegada foram esses. Avaliador, então, utilizando a escala de intensidade, avaliar a eficácia da analgesia para esse paciente, né? Registrar a dor como quinto sinal vital, comunicar se existir ou não alguma dor torácica, dor pré-cordial, comunicar alterações da pressão arterial, assim como do padrão respiratório, comunicar alterações do ritmo da frequência cardíaca e monitorar a ocorrência de arritmia cardíaca. Investigar com o paciente os fatores que aliviam ou pioram a dor, se ele melhora ou não com o decúbito. Muitas vezes isso interfere bastante, ainda mais esse paciente, um paciente que tinha que era DPLC também. Monitorar o sangramento através da pulseira e outro tipo de sangramento, pelo efeito adverso da terapia da medicação que ele usava, né? Observar sinais de hemorragia, monitorar náusea e vômitos, verificar a oximetria, os sinais vitais e realizar o balanço hídrico parcial e total. Essa foi a evolução do paciente, então, 24 horas após a intervenção da angioplastia primária. Tá? O paciente ele já referia uma boa melhora, já não tinha queixas de dor e não apresentava mais náuseas ou vômitos. Então, aqui a gente já começou a ver que as intervenções de enfermagem elas já estavam sendo eficazes. Ela estava orientada e coerente, ela era colaborativa, mantinha o repouso no leito, e a dor dela já não existia. Segundo ela, a dor dela era, na escala de dor, 0. Mucosas úmidas e corais, e a febril. Pode passar. A ausculta cardíaca dela se mantinha, tá? Era regular, era 2 tempos, as bolhas eram normofonéticas, não tinha turgência jugular também, e a frequência cardíaca ficava em torno de 91. A ausculta respiratória dela, só volta um pouquinho ali, não mudou praticamente nada, tá? Ou melhor, desculpa aqui um pouquinho, ela deu uma descompensada porque ela era DPOC, então ela ela usava medicação em casa, a bombinha dela e tal, e na emergência, como o foco dela foi para tratar o problema que ela veio, ela acabou ficando sem essa medicação e acabou descompensando um pouquinho. Mas a gente já interviu e conseguiu resolver isso um pouquinho. Pode passar. O abdômen era flácido, ruídos de hidroaéreo presentes, o abdômen era indolor, a palpação e a dieta VO dela já estava liberada. Acesso venoso ela mantinha no mesmo superior esquerdo, só infundindo somente soro fisiológico, e a pressão dela tinha melhorado bastante. Quando ela chegou, ela estava em 140 por 93, naquele momento se encontrava 108 por 61. Mantinha ainda o curativo na radial direita, que estava limpo externamente, o pulso era cheio, não tinha nenhum hematoma ou equimose no local da punção. Eliminações espontâneas, a pele era íntegra e as extremidades eram aquecidas e desinfiltradas. Os diagnósticos, então, de enfermagem após as 24 horas deram uma melhorada significativa, se nós formos ver relacionado aos diagnósticos de chegada dela na unidade vascular após o procedimento. A dor aguda dela, que tinha iniciado, melhorou, era 3, passou para 0. O risco de sangramento relacionado aos efeitos da terapia adversa, ele ficou mantido ainda, porque ela era 24 horas após o procedimento, então ela ainda tinha algum risco de sangramento, porque ela mantinha o curativo, por mais que não fosse a pulseira de compressão, era um curativo feito pela equipe de enfermagem.
Perfusão tissular ineficaz, cardiopulmonar relacionada ao comprometimento do fluxo sanguíneo era melhorado, porque ela fez o procedimento, se viu no eletro que a colega aqui, a Michelle, ela mostrou, que deu uma melhorada significativa e ela estava recuperando a função de normalidade que era antes. Então, os cuidados seriam, após as 24 horas, seriam esses. Então, observar e comunicar as queixas de dor torácica ainda, tá? Avaliar a intensidade e a localização dessa dor, se ela existir, observar o padrão respiratório e níveis pressóricos, observar episódio de náusea e vômitos, observar episódio de sangramento. A avaliação também, após as 24 horas, do estado circulatório dela, relacionado à intervenção da NOC, que a gente falou antes, na escala Likert, entrou como pontuação 5, nenhum. Por quê? Porque os níveis pressóricos dela, digamos assim, melhoraram bastante. Era 140 por 93, como eu comentei antes, passou para 108 por 61. E dentro daquela escala das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, elas se encaixam no nível nenhum. Então, a gente teve uma boa resposta relacionada a esses cuidados também, e a esse resultado que a NOC propõe para a gente. Resumindo um pouco, então, brevemente, toda a estadia do paciente na emergência, o paciente ele sentia-se melhor, já não tinha queixa de dor, e não apresentava mais episódios de náuseas ou vômitos. Era lúcido, orientado, o estado era regular, mucosas úmidas e coradas, ela mantinha um repouso no leito ainda, a dor entrava na escala de 3, estava febril, ruídos idoéreos presentes, o abdômen era flácido, indolor, dieta estava liberada, o acesso venoso ela mantinha em membro superior esquerdo, só infundindo soro, a pressão dela era aquela que foi comentado, mantinha o curativo ainda na radial direita, tá, que estava limpo, o pulso era cheio, não tinha hematomas nem equimoses, as eliminações eram espontâneas, pele íntegra e as extremidades eram aquecidas e bem perfundidas, e desinfiltradas também. Ela teve um adendo que foi a piora da função respiratória, 24 horas após esse procedimento, em decorrência de ela não estar usando a medicação habitual que ela usava no domicílio dela. Tá? Os murmúrios eram presentes, ela tinha um pouquinho de sibilo e ortopneia também. Tá? Ventilava espontâneo, com auxílio de oxigênio, leve de espinéia, a frequência respiratória dela ficava em torno de 23 movimentos respiratórios por minuto, mas saturava 95%. Tá? Então, foi intensificado ali os cuidados respiratórios naquele momento para ela. Em relação o que a NOC diz em relação à perfusão tissular, o resultado ele foi alcançado, né? Dentro daquela escala de náuseas e vômitos, ela não apresentava mais, então ela ficou como nenhum, vômitos também, e a dor dela era 0, ficou como nenhum. Então, esse resultado também ele foi alcançado, tá? Que demonstra que a enfermagem agiu bem, agiu corretamente. Em relação ao resultado do estado circulatório desse paciente, também o resultado ele foi alcançado, porque a pressão do paciente de chegada era aquela que eu comentei, 140 por 93, e depois se manteve 108 por 61. Então, dentro daquelas diretrizes, ele se encaixou ali na escala de nenhum. Um resumo breve da evolução do paciente quando ele foi para a unidade de internação. Ele saiu da emergência e foi completar o tratamento na unidade de internação. Ele chegou na unidade de internação no dia 1º, do 3 às 23 horas. Tá? Recebeu a visita da enfermeira do serviço de cardiologia, que passou todas as instruções para ela, conversou com ela um pouco. Em relação à conduta de educação, foi orientada a importância do controle dos fatores de risco e a novos eventos cardiológicos. Foi incentivada a participar do ambulatório de cessação de tabagismo, né, que era uma paciente tabagista pesada, fumava mais de 20 anos, cerca de uma carteira por dia. Né. Estava bastante ansiosa, porque ela ficou um tempo sem fumar, então ela começou a entrar em abstinência, e foi oferecido para ela, durante a internação, aquele adesivo que a gente utiliza para minimizar esses sintomas de abstinência. No dia 5/3, às 12h33, então, ela teve alta hospitalar com orientação de acompanhamento no ambulatório de cardiologia para dar seguimento ao tratamento dessa paciente.
Então, como eu já tinha comentado antes, a proposta desse nosso estudo seria essa. A NANDA 2007, 2008, ela traz para nós o diagnóstico de perfusão tissular ineficaz cardiopulmonar. Tá? É o diagnóstico que o nosso sistema GH ainda traz e tem, e a gente utiliza bastante ela para esse tipo de paciente que a gente atendeu. Né? A NANDA 2009, 2011, ela traz um novo diagnóstico, que seria o diagnóstico de risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, relacionado ao comprometimento do fluxo sanguíneo arterial. Nós, através deste estudo, acreditamos que, usando o termo risco, como já comentei anteriormente, isso traz uma ideia de intervenções, maiores cuidados que a gente pode ofertar para essa paciente, para evitar que a perfusão tissular aconteça. Então, a gente traz esse estudo, a gente mostra que o paciente ele chegou com um problema bem claro, um problema que foi diagnosticado no pré-hospitalar, veio para a hemodinâmica referenciado, fez o procedimento, melhorou, os resultados através da NOC foram atingidos, o paciente saiu em bom estado geral, e a gente acredita que isso pode melhorar. Né? Então, a gente traz essa proposta de estudo para ser pensada e para ser estudada agora também aqui na nossa instituição HCPA. E aqui uma figurinha que mostra o que deve ser feito em relação a esse tipo de paciente, a educação que a gente deve ter para ele, após ele sofrer, digamos assim, esse susto. Né? Mostra muito bem, né? Exercício físico, alimentação bem balanceada, né? Proteger o coração, não fumar, assim como uma dieta bastante saudável, exercício físico e uma boa adesão ao tratamento, né? Que é proposto logo após a alta do hospital. Acho que a gente tem um videozinho que é engraçado, que é só para descontrair. Tá? Aqui também tem uma figurinha que mostra aqui que quem vive assim, acredito que não vai ter infarto, né? Tomando água de coco e comendo camarão. Tem um videozinho que acho que alguns já conhecem, mas é um videozinho engraçado que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar.
Bem, então, queríamos agradecer a presença de todos. Encerramos agora o nosso estudo clínico, então, estamos disponíveis para perguntas, esclarecimento de dúvidas, enfim. Muito obrigada. Depois dessa explicação toda, todo mundo já está super expert em atendimento, né? Eu acho que a gente não vai fazer que nem o Mr. Bean, né? Sair correndo. Acho que a gente vai começar a querer atender realmente, porque eu acho que foi muito importante a gente ter ouvido todo esse detalhamento dessas questões tão específicas, né? Até inclusive de interpretação de eletro e tudo. Eu acho muito bacana isso quando a gente fica trocando esses conhecimentos, né, enriquecendo todos nós, assim. Estou aguardando as questões de vocês aí. Carmen, enquanto o pessoal não pergunta, eu queria, em nome do Serviço de Enfermagem e Emergência, agradecer o comitê que montou todo esse trabalho, que trabalhou para fazer isso, que se esmerou, que deu o melhor que pôde, porque quem conhece a emergência sabe que para te parar 15, 20 minutos, às vezes, para te ter esse tempo, é complicado. Para quem já é da UV, é mais complicado ainda. E vim aqui contar o que eles fazem e conseguir fazer dessa forma, só dizendo parabéns, que bom que eu fiquei nesse grupo. Obrigada, gente. Alô, câmbio. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Neida. E eu queria, então, aproveitando o comentário da Lourdes, dar parabéns ao grupo, à Michele e ao Maicon, e certamente teve, né, outros colaboradores. Ficou excelente o estudo de vocês. E, como disse a Lourdes, assim, eu fiquei um pouco preocupada com o título do diagnóstico, depois, assim, com a evolução do que o Maicon foi apresentando. Eu vi os diagnósticos que foram estabelecidos extremamente acurados, todos. Então, queria dar parabéns para o enfermeiro que estava nesse dia e que conseguiu, né, com toda a complexidade e a dinâmica da emergência, fazer uma avaliação tão bem acurada e estabelecer os diagnósticos. E eu acho que vocês não colocaram, eu não ouvi o tempo porta-balão, porque o tempo que ela ficou da dor até chegar no hospital foram 4 horas e 29 minutos, né? E o tempo da chegada na emergência até abrir a coronária foi quanto? 44 minutos. Tá, era fim de semana, isso? Tá. Foi numa sexta-feira. Foi horário comercial. Horário comercial. Então, esse tempo, assim, até para todos que estão aqui, a paciente foi atendida em 10 minutos, então já teve o diagnóstico de infarto. Então, se ela está dentro do hospital até ir na hemodinâmica, esse tempo poderia ter sido muito, muito melhor, né? Então, acho que é uma crítica que a gente tem feito, assim, no nosso grupo como um todo, eu digo grupo emergência e hemodinâmica, por isso a gente consegue ainda melhorar isso, né? Bom, uma outra questão eu queria falar, os 3 diagnósticos estão acurados, dor, risco de sangramento e perfusão tissular cardiopulmonar. Esse diagnóstico me preocupa porque, assim, já há 2 edições ele não existe mais e nós precisamos tirá-lo do sistema, para não ter a tentação de usar, embora eu não concorde que o comitê, enfim, né, que acabou fazendo essa opção por retirar, tirou esse e todas as outras perfusões em termos renal, cerebral e cardiopulmonar. E trocar... há 3 anos a gente fez uma discussão muito, muito, muito longa, assim, de quase 1 ano, com o comitê, tentando transformar esse diagnóstico de risco para um diagnóstico real. E não conseguimos convencê-los, né, por vários motivos. Eu vi que vocês abriram os diagnósticos só depois, quando ela voltou da angioplastia. Tá? Mas eu fiquei pensando, assim, o diagnóstico
que seria mais acurada, que certamente vocês fizeram essa avaliação na admissão da paciente, seria a dor aguda, que foi medicada com morfina, enfim, e foi para o tratamento para a dor que ela estava sentindo naquele momento, que foi a angioplastia. Então, o diagnóstico que hoje a gente tem para atender um paciente que chega com dor precordial por oclusão aguda, o único diagnóstico que a gente tem para trabalhar é dor. Então, eu acho que... Eu não sei mais que argumentos que a gente pode ter com a Nanda. A gente tentou várias evidências clínicas assim para transformar esse diagnóstico real. E sempre fica colocado que o momento que ele fica um diagnóstico real, ele fica um diagnóstico médico e que, como enfermeiro, eu não teria intervenção para abrir a coronária, por exemplo, se eu digo que é perfusão cardíaca diminuída. Então, essa é a discussão com o comitê, que nós temos a nossa representante aqui, que é a professora Miriam. Então, eu continuo achando que o diagnóstico talvez mais adequado para a admissão seja a dor aguda, porque o risco, ela tem risco de novos eventos, mas esse, a princípio, ele está resolvido, entende? Essa é a minha crítica, então. Bom, boa tarde. Meu nome é Miriam, eu sou professora da Escola de Enfermagem e coordenei a comissão do processo de enfermagem até dezembro. E eu hoje não, já há 2 anos, eu sou membro do Comitê de Desenvolvimento dos Diagnósticos da Nanda. Essa é uma discussão, né, como a Eneida disse, embora esse diagnóstico ele já tenha mudado, né, de não ser mais um diagnóstico real, atual, mas passou a ser de risco em função disso que a Eneida argumenta. Nós, até o momento, ainda não tínhamos modificado ele no sistema do hospital. E de fato, nós temos que modificá-lo, né? E a argumentação ela é procedente, eu digo, da Nanda, no sentido de que o que nós temos para fazer, e vocês mesmos apresentaram, é o monitoramento, né? Quais são as nossas ações de observar e de monitorar, né? Então, até quando a gente fala a questão dos resultados de enfermagem, porque a NOC ela mensura, ela se propõe a mensurar o resultado do paciente, que são sensíveis, que elas colocam dessa forma, às intervenções de enfermagem. Mas a gente sabe, e eu acho que a gente está nessa linha com a própria RIMS, que a gente não atua sozinho, né? Nós não podemos dizer que o paciente alcançou estes resultados só pelas nossas intervenções. É claro que nós tivemos uma grande parcela, né, nas intervenções, mas elas não são só nossas, é de uma equipe, né? Então, só assim, lembrando que quando a gente falar um pouco de resultados, a gente tem que lembrar que é também, e muito pelas nossas intervenções, mas não é só, né? Até porque, nesse caso, é muito de monitoramento. Então, assim, a argumentação no Comitê da Nanda tem sido muito de revisar, assim, procurar colocar aquilo que realmente é da alçada, é da nossa disciplina, mas assim não é uma discussão simples. Se a gente for olhar os diagnósticos que hoje tem na Nanda, e aí vem a discussão se os diagnósticos fisiológicos, né, eles são diagnósticos de enfermagem, até que medida a gente pode dizer que é de enfermagem. Essa discussão conceitual, eu acho que ela ainda vai bem longe, sabe? Porque não existe um consenso, e até porque existem diferenças culturais de como a enfermagem, por exemplo, norte-americana, ela o que faz, o que pode legalmente em outros países, né? Então, não é simples assim. Se a gente for ao pé da letra, quantos diagnósticos de enfermagem que constam na classificação são questionáveis se são, de fato, da enfermagem, né?
Então, mas hoje eu acho que é isso, e a gente tem que continuar estudando em cima da questão da acurácia, e a gente tem muito para fazer, mas a verdade é que cada vez assim dizer que o paciente ele alcança determinado resultado, eu não posso dizer que é só pelas minhas intervenções, é de toda uma equipe, e muitas vezes é da própria evolução natural, né, da cirurgia ou da patologia, enfim, às vezes se a gente não atrapalha a pessoa, ela segue, né, e vai melhorar. Então, assim, eu concordo que eu acho que a gente tem que mudar esse diagnóstico, né? A gente já pensou, só que não quis mudar sem ter de fato um estudo mas eu concordo com a Eneida, não é tão simples, tão linear assim, né? Eu acho que dá para ver das duas formas. E se alguém quiser me dar mais argumentos a favor ou contra, tudo ajuda para na hora das decisões. Tá? É isso. Acho que em relação a isso também tem os outros diagnósticos, né? Todos os diagnósticos de perfusão, eles se encaixam no mesmo critério. Nós, no ano passado, a gente estava fazendo uma revisão de todos os diagnósticos no sistema, já tentando, na maioria dos casos, adequar a nomenclatura aos diagnósticos de NANDA na última versão, 2012 e 2014. E esses de risco, nós vimos que todos eles ainda estão com a nomenclatura anterior, e a gente estava querendo realmente, assim, era que houvesse uma maior discussão em cima e tudo. Então, assim, esse vai ser o primeiro que a gente vai estar modificando o nome a partir de agora de novos estudos ou de discussões, inclusive na COP, nós vamos estar ajustando para ficar a nomenclatura o mais próximo da NANDA possível, desde que se encaixe na nossa prática e no nosso dia a dia, né? Boa tarde, eu sou Fátima, também professora da escola de enfermagem e atualmente coordenadora da COP. Bom, realmente, assim, esse estudo, né, foi muito bom, que foi no início do ano. Eu agradeço o pessoal da emergência, né, também parabenizo o grupo, né, acho que trouxeram aqui todo um conhecimento, né, que faz com que elas façam essa triagem, né, inicialmente desse paciente, né, e para um atendimento rápido, né, como elas demonstraram aqui, eles, contemplando o Maicon, né, em 10 minutos, que é essencial, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, essa discussão que a Eneida e a Miriam trouxeram, realmente, assim, já faz algum tempo que a gente conversa sobre isso, né? Mas eu vou trazer um exemplo, e isso traz, quando esse desconforto, vamos chamar assim, do uso do diagnóstico, ele tem acontecido em outras instituições também. Na semana passada, eu tive numa banca, e o diagnóstico que estava sendo estudado era o risco de perfusão tissular renal, né? E, inicialmente, na problematização da dissertação, o que apareceu foi isso. No hospital, a gente tinha o perfusão tissular renal prejudicado, e agora passou a ser risco, e aí os enfermeiros têm dificuldade de estabelecer o diagnóstico, né? Então, essa é uma questão que realmente tem afligido os enfermeiros que estudam diagnóstico, e todo mundo está pensando e fazendo estudos. Nessa banca foi interessante, né, porque eles acabaram validando fatores de risco, e elas encontraram um caminho para aquela população, que era uma população de pacientes transplantados. Ficou interessante, né? Então, os diagnósticos de enfermagem, eles são amplos, e as validações clínicas em populações específicas que parecem responder a algumas questões. Eu acho que isso é uma parte. A segunda coisa que eu também tenho começado a pensar em relação mais específica a esse diagnóstico é que, e na emergência, mais especificamente, com a entrada da Betina agora para ser minha orientanda, é que a gente precisa estudar mais os diagnósticos de enfermagem na emergência linkados ao protocolo de Manchester, né? Que é essa a nossa proposta. E, realmente, pelos fluxogramas, que são 200 e poucos, né, no Manchester, um dos mais usados é esse de dor,
na emergência, né? Se a gente fizer uma pesquisa para ver, em termos de prevalência do uso dos fluxogramas, sem fazer estudo, eu acho que vocês já me responderiam que o de dor é um dos mais frequentes. Bom, e aí tem desde a dor do dedinho do pé até a dor torácica, né? Então, me parece que realmente lá, quando o paciente chega para o enfermeiro, ele trabalha com diagnóstico de dor, né? E a especificação dessa dor, esse diagnóstico, ele vai vir um pouco depois, mas lá na chegada, muito difícil, vai ter algumas hipóteses, né? Em relação ao fator relacionado dessa dor. Então, Eneida, eu pratico pesquisa mais na área da cardio, eu acho que um caminho a seguir é tentar validar fatores relacionados à dor na emergência. Não, para a dor aguda, porque a Nanda só descreve agente lesivo como fator relacionado. E aí isso é tudo e não é nada, porque não especifica. E se a gente validar um fator relacionado, bota o teu último slide ali da proposta, que eu achei ali. Não, o outro que tem o relacionado. Que, no caso aqui, como é diagnóstico de risco, não é fator relacionado, é fator de risco, né? Então, teria que ser como fator de risco. E aí, fator de risco, me parece que ele não fica bem, porque ele está como fator relacionado. E aí, passa por um diagnóstico médico também, para saber se aquele fluxo está comprometido ou não. E, de novo, a gente volta para o início da questão, que é um diagnóstico real. Eu quero ver o slide para explicar melhor o que eu estou tentando dizer. Não, é no final mesmo. Aí, não, é um parecido com esse. Aí, tá. Põe ele grande para nós, por favor, Karine. Porque aqui, vejam bem, ó. Relacionado a comprometimento de fluxo sanguíneo. Esse comprometimento, para eu dizer que ele é fator de risco, eu já tenho que saber que ele existe. Um paciente com dor torácica, eu não sei se ele tem comprometimento do fluxo sanguíneo arterial, até porque se ele tem, já é um infarto. E aí já não é mais diagnóstico de risco. Volta para o perfusão tissular ineficaz, né? Então, me parece que ele não serve para fator de risco. Fator de risco para perfusão tissular é a própria dor torácica, que é o indicativo de espasmo, a angina. Mas esse comprometimento, se tem comprometimento, já infartou. Estou certo? É que esse diagnóstico que pode abrir o risco de perfusão cardíaca. Tô. Ele tem etiologias, ele tem fatores relacionados que ainda precisam ser muito estabelecidos. Isso. Então, por exemplo, tu não tem nenhum perfil aí de um doente arterial coronariano, que é o que vem com isso. Então, eles jogaram, assim, na verdade, esse diagnóstico, mas ele ele precisa muito refinamento. Tem alguns, né? Tem hiperlipidemia, tem história familiar, tem proteína C reativa. Tem alguns, mas eu não concordo. tem diabetes, não tem tabagismo. Não, diabetes tem. Mas, não, eu concordo, ele não está completo. Então, assim, eu acho que tem dois canais de estudo, assim. Validar esses fatores de risco, né? Numa população específica, né? Os cardiopatas, no caso. Ou também tentar elaborar fator relacionado para o diagnóstico dor aguda, também pensando em populações específicas. Eu acho que dor é o mais adequado para um paciente que é admitido na emergência. Eu concordo. Com dor torácica, ou diagnóstico de dor aguda. Tudo que é possível fazer até o momento de levar ele para o tratamento, que vai ser químico ou percutâneo, enfim, mecânico, é o que tem para trabalhar, é o que o enfermeiro consegue fazer. Por isso que eu acho que é o mais acurado. Eu concordo contigo. Então, acho que a gente pode tentar estudar mais o dor aguda, trazendo mais fatores relacionados mais específicos. E aí, também, mesmo no pós-CAT, pós-angioplastia, de novo, o que o enfermeiro mais cuida é a dor. O sangramento, sim, mas dos outros, ok, tudo como a Eneida disse, muito bem
colocados os diagnósticos, mas falando especificamente para esse diagnóstico, os sinais de reperfusão ou não, tu vai cuidar por dor. Né? Se ele está bem, é porque a gente pensa que está reperfundido. Né? Pelo menos para o enfermeiro, né? A menos que tu olhe outros exames diagnósticos que daí são solicitados pelo médico, que a gente faz também. Mas pensando em conduta de enfermagem, o que a gente cuida é da dor. Né? E aí, no risco de sangramento também, aí é uma questão para nós trabalhar, todo mundo aqui no hospital, é em relação ao risco de sangramento, que a gente já começou a discutir um pouco com o pessoal de novo, assim, pouco apareceu as condutas que eu sei que vocês fazem muito lá, né? Assim, só no finalzinho que deu para ver que a punção tinha sido de radial, então até o risco é menor, enfim, né? Mas poderia ter sido de femoral, né? Então eu sei que o enfermeiro cuida, mas não apareceu muito no pós ali, só no final que apareceu. E que também, para o risco de sangramento, a gente também vai ter que rever as condutas, Eneida, pensando nos procedimentos da hemodinâmica, que a gente já vai começar agora a ver com o pessoal das biópsias renais, pensando ali naquele grupo que a gente está discutindo na hemodiálise. Tá? Mas eu queria dizer assim, como é bom ouvir os colegas trazendo a prática clínica, porque é a prática clínica que nos subsidia para a gente pensar esses conceitos, né, e melhorar a qualidade da nossa prática de novo. Então, é um sistema de alimenta e retroalimenta contínuo, né, que faz muito bem. Então, assim, eu agradeço muito, eu sei que vocês estudaram bastante. Tá? E a COP, então, a Betina, que é a representante, já está convocada, vocês também, para a gente pensar mais sobre essas questões que vocês trouxeram, porque a gente tem por conduta, já, né, desde a outra gestão, já, depois dos estudos clínicos, a gente vê o que precisa estar mudando no sistema. Então, obrigada a vocês. Eu queria fazer uma última observação, assim, que eu acho que o de dor, ele seria prioritário na admissão, mas eu acho que uma questão importante, até que a Grazi falou aqui, que a gente estava comentando, o de risco para perfusão cardíaca diminuída, ele deve ser aberto na saída, principalmente para esse paciente que devia ter muito trombo e estava usando Reopro, e eles têm risco de fazer oclusão aguda. Então, eu acho que o risco é extremamente adequado colocar logo que sai de um procedimento de tratamento de infarto agudo. Porque ele tem, sim, toda aquela monitorização é para vigiar isso, né? Queria estar trazendo também para vocês, assim, para a gente já começar a pensar em umas próximas discussões em relação aos resultados de enfermagem, né? Para a gente começar a pensar na implantação na nossa prática dos resultados. E a questão, assim, a gente trabalhando um pouco nesse estudo clínico, e sempre que se pensa em resultados, a gente começa e se traz as escalas de Likert com 5 pontos, e o quanto isso pode ser fácil de colocar na prática e o quanto pode ser difícil, assim, né? Então a gente pensa, já levantou, bom, quem sabe uma escala de 3 pontos e tudo, e que cada definição desses resultados eles precisam ser estratificados para que eles sejam objetivos e que os enfermeiros tenham os mesmos critérios para estabelecer que a dor é, como a escala da dor, que isso a gente tem critérios mais ou menos estabelecidos, né? Então seria forte e fraco de acordo com a escala numérica verbal e tal. Alguns critérios, eu acho que eu tinha discutido com a Betina, os critérios que a próprio Manchester que coloca de TA, né? Que essa tem de 5 pontos, mas que quando chegou na questão da saturação de hemoglobina, aquilo ali nós não tínhamos parâmetros, quer dizer, os parâmetros que se tinha uma escala de 3 ou de 4 pontos, né? Então, assim, o quanto isso vai ser difícil de a gente poder estar classificando para que se tenha a mesma avaliação, para que eu, enquanto enfermeira, avalie, que outra pessoa avalie, que a gente possa chegar num consenso para que ele seja realmente real, né? Então, é outra questão que eu trago para vocês pensarem, para quem sabe está trazendo também de uma forma nos próximos estudos, para a gente começar a pensar sobre isso também. Tá bom? Não sei se alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma consideração. Se os apresentadores do estudo, se a Betina também, que estava junto participando da construção, se quer colocar, trazer alguma coisa?
Bom, então eu agradeço a participação de todos. Eu acho que é uma grande satisfação assim ver esse anfiteatro realmente cheio e ver o que é mais importante nessa discussão, que não é nem a apresentação do estudo, mas sim essa rica discussão da comunidade de enfermagem, né? Então, muito obrigada em nome da comissão. Não esqueço de entregarem a avaliação aí no final, tá bom? Classificando para que se tenha a mesma avaliação, para que eu, enquanto enfermeira, avalie, que outra pessoa avalie, que a gente possa chegar num consenso para que ele seja realmente real, né? Então, é outra questão que eu trago para vocês pensarem, para quem sabe está trazendo também de uma forma nos próximos estudos, para a gente começar a pensar sobre isso também, tá bom? Não sei se alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma consideração. Se os apresentadores do estudo, se a Betina também, que estava junto participando da construção, se quer colocar, trazer alguma coisa? Bom, então eu agradeço a participação de todos. Eu acho que é uma grande satisfação assim ver esse anfiteatro realmente cheio e ver o que é mais importante nessa discussão, que não é nem a apresentação do estudo, mas sim essa rica discussão da comunidade de enfermagem, né? Então, muito obrigada em nome da comissão.